Boa noite. Curanderismo é um fenômeno que desafia a ciência. Como definir um homem que, segundo testemunhas, durante 21 anos, realizou cirurgias sem anestésicos e supostamente curou milhares de pessoas com doenças como câncer. Um homem que não tinha qualquer conhecimento de medicina e atraiu a atenção de políticos, artistas e cientistas estrangeiros. Hoje, em Linha Direta Justiça, você vai conhecer a história do mineiro José Pedro de Freitas, o Zé Arigó. Considerado médium, Zé Arigó dizia incorporar um espírito chamado Dr. Fritz, o médico que seria capaz de operar doentes, sem provocar dor ou sofrimento. Por causa disso, Zé Arigó foi condenado 2 vezes pela justiça. Mas até hoje, 35 anos depois da morte de Zé Arigó, cientistas e estudiosos não conseguiram provar se ele era um homem inocente que queria fazer o bem ou um trapaceiro que se aproveitava do sofrimento alheio. Nós sempre estamos atrás das ilusões. E o Zé Arigó vendia, como centenas de outros que existem por aí, ele vendia ilusões. A meu ver, só ilusões. Ele não era um charlatão. Só isso. Ele não era. Eu fui para desmoralizar. Não consegui, não pude desmoralizá-lo. O que eu estava vendo era ali, a verdade na cara. Como é que ele operava uma vesícula sem deixar cicatriz? O Zé Arigó, para mim, eu, como cidadão, eu entendo como uma grande farsa que influenciou pessoas susceptíveis de serem influenciadas. Zé Arigó nasceu em Congonhas, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade, patrimônio cultural da humanidade, é onde estão expostas as esculturas de Aleijadinho. A maioria dos 40 mil habitantes é católica. Oi, Zé, dá um saco de feijão? O menino José Pedro, que mais tarde ficaria conhecido como Zé Arigó, trabalha desde os 5 anos de idade. E meu pai sofreu muito na infância, ele tinha que trabalhar muito. Meu avô era uma pessoa muito rígida, dava muito valor à enxada, aquilo que conseguia através do suor, né? E ele trabalhou de sol a sol. Tem alguém aí? Ele de menino, ele começou a ouvir vozes. Essas vozes o incomodavam muito. Meus avós eram católicos, acreditavam muito que ele estava realmente influenciado com um espírito maligno, né, que era o demônio. Então foi feita uma sessão lá que seria hoje um exorcismo, né? E chamavam-se os padres, chamavam bezendeiras para benzer e achavam-se que ele estava ficando maluco. Pode se levantar. Foi isso, seu Antônio? É, seu padre. Essa foi a única maneira que eu encontrei para tentar resolver o problema. E então, seu padre? Expulsamos o demônio ou não? Ah, com muita oração, senhor Antônio, ele não voltará. O senhor e a dona Maria têm que rezar muito por ele. E você, reza também, viu, Zé? Tá. Agora eu tenho que ir. Ele não compreendia o que aconteceu com ele. A verdade era essa. Ele não sabia o que era o espiritismo. Mãe, oi, filho. Fique comigo. Com muito medo. No final ele já não contava mais com medo do pai repreendê-lo. Então ele sofria com aquilo. Zé Arigó era o mais velho de 10 irmãos.
Desde pequeno, num gesto de generosidade, ele costumava ajudar os pobres dando frutas, verduras e animais da fazenda do pai. Por isso era sempre castigado. Até que numa dessas vezes que o pai dele, o meu avô, colocou ele no castigo, ele debulhando o milho, ele viu ali um crucifixo. Um crucifixo estranho, um crucifixo escuro, com Cristo, né? Faltando um pedaço do braço. O pior foi quando ele começou a ter as visões. Esse sim foi o verdadeiro pavor dele. Aos 18 anos, Zé Arigó se apaixonou por uma prima chamada Arlete. O pai dele foi contra o namoro. Queria que o filho se casasse com uma mulher rica e Arlete era apenas uma costureira. Zé Arigó enfrentou o pai e se casou. Em pouco tempo, as vozes e visões macabras o perturbariam ainda mais. Lete. Pois é. Tem um homem aí. Tem um homem aí, Lete. Tem o que, Zé? Não, tem um homem feio aí, Lete. Numa noite, Zé Arigó conhece a entidade que o atormenta. O Dr. Fritz. Era o Dr. Fritz. O careca horroroso. Segundo alguns espíritas, o Dr. Fritz foi um médico alemão que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial e que morreu há muitos anos. Para outros, ele seria um espírito que representava médicos de várias especialidades. Segundo a família de Zé Arigó, naquela noite, ele recebeu o espírito do Dr. Fritz e fez a primeira cura. Um mendigo paraplégico teria voltado a andar. Depois de curar o mendigo, Zé Arigó reencontra o Dr. Fritz. Você vai à fazenda do seu pai, Arigó, buscar aquele crucifixo negro que você desprezou. Ele vai ser sua companhia. Se o Langa estiver vivo, com ele, você vai levar alegria e cura para as pessoas. Você foi escolhido para uma missão. Você tem que cumprir o Schicksal, destino. Qual que é o meu destino? Ajudar as pessoas. Estivemos juntos no Grande Guerra. Fizemos mal a muitas pessoas. Eu tenho que me redimir dos crimes que cometi ao seu lado. O que ele teve, o Dr. Fritz contou tudo para ele. Eles vinham de uma guerra, que meu pai era ajudante dele, que ele foi escolhido para essa missão, que ele tinha que trabalhar daquela forma.